É para repercutir, pessoal, o que está dando um reflexo danado. Pode acabar inspirando processos revolucionários mundo afora, num lugar mais do que improvável e exótico, para dizer o mínimo, das montanhas do Himalaia. Vamos voltar a falar do Nepal, onde a onda de protestos violentos tem balançado, sacudido o país. Para ter todos aqui uma ideia, são dezenas de milhares de mortos, milhares de detentos foragidos e centenas de pessoas tentando deixar a região a qualquer custo. Eu vou acionar o nosso repórter internacional, Luca Bassani, ninguém melhor que Luca Bassani, já conosco trazendo todos os detalhes. A gente comentou ontem, né, Luca, e pelo visto a escalada tem sido, enfim, impressionante aí nas últimas horas, né? Palavra sua. Exato, Marinho. Bom dia a você. Uma espiral do caos no Himalaia, no país Nepal, como nós noticiávamos aqui no início desta semana. O balanço até agora ele é muito negativo, 51 pessoas mortas, mais de 100 pessoas feridas e pelo menos 12.500 detentos, né, pessoas que estavam presas, que conseguiram fugir das penitenciárias do país por conta obviamente, dessa convulsão social que atinge todos os setores da sociedade nepalesa. De acordo com a mídia local, ainda há um cenário de grande indefinição política, os ânimos estão um pouco já mais acalmados, mas, de qualquer maneira, ainda é muito imprevisível essa situação, considerando tudo o que aconteceu em poucos dias, principalmente pelo bloqueio das redes sociais, que, de acordo com as autoridades locais, foi reestabelecido. Então, uma das demandas principais dos manifestantes, que era poder utilizar as redes sociais, se manifestar virtualmente, isso foi devolvido à população, e agora há outros passos para se esperar para o futuro político deste país, que deixou a monarquia há pouco tempo, há cerca aí de 15 anos, e que provavelmente necessitará de uma grande reforma institucional para trazer alguma viabilidade socioeconômica para uma população tão empobrecida durante as últimas décadas. Qualquer processo revolucionário, você imagina que ele vem com algum componente aí de sangue, destruição e caos. A gente só torce para que a institucionalidade mínima possa ser restaurada, né, Luca? Agora, pelo visto, a gente pode até ter um possível próximo líder político para o país já surgindo, é por aí? Exato, inclusive é bom a gente dizer que o Nepal tem tanto o presidente quanto o primeiro-ministro, mas quem é o chefe de governo, quem pode fazer mudanças importantes, né, implementar mudanças, é o primeiro-ministro, que, como sabemos, foi, então, ele renunciou ao cargo durante o começo dessa semana, e o presidente ele acabou já de nomear quem será o próximo primeiro-ministro. Será um ministro do Supremo Tribunal do país, o chamado Sushila Karki. Ele que tinha esse cargo no judiciário e agora poderá conduzir o governo de transição até que novas eleições sejam chamadas e o prazo para esse pleito seja estabelecido. Vale dizer que um dos nomes que corria por fora para governar interinamente, ou até mesmo pode ser o próximo primeiro-ministro em um novo cenário eleitoral, é o prefeito de Katmandu, que era um rapper antes de ocupar essa função. Ele também é engenheiro civil, é o rapper Balendra Shah. Ele que, como uma pessoa independente, conseguiu chegar à política, é muito popular na geração Z, nas mídias sociais, muitas pessoas pedindo para que ele agora concorra, ele possa também representar essa liderança jovem. Ele tem apenas 35 anos e pode sim ser a face da nova política nepalesa, considerando o cansaço da juventude com aqueles políticos de velha guarda que cometiam grandes atos de corrupção. A gente falava ontem aqui sobre as Nepo Kids, né, dando muitas vantagens financeiras aos seus familiares, às suas crianças, enquanto a população vivia uma situação extremamente precária. Obviamente que a gente vai ficar acompanhando este processo eleitoral e todo o calendário do Nepal para ver se essa situação se normaliza durante as próximas semanas. Meus amigos, estamos de volta, inclusive, para quem está nos ouvindo aqui. Quem estava com a palavra era o Luca Bassani, nosso competente repórter internacional, trazendo as atualizações aí do Nepal, país ali asiático que está se tornando talvez um dos principais palcos aí revolucionários da modernidade. E quem será o próximo, enfim, líder dessa nação tão sofrida, né? Foi citado aí o prefeito de Katmandu, que é um rapper adorado, celebrado pela geração Z, os mais jovens, que armaram esse banzé por lá, incendiando tudo que viram pela frente. Eu lembro muito bem que Katmandu, meu caro Bassani, era uma boate no Rio de Janeiro que eu tenho memórias muito legais no meu passado. Pelo visto, até no Nepal, a Katmandu original também gosta de um músico, de um rapper e de folia, pelo visto. De qualquer forma,
Obrigado pela presença. Meus amigos. Katmandu, vai que é sua, mano. É muito interessante o aspecto do recorte geracional, porque a mudança geracional na política muitas vezes gera tensões. Vale dizer que o Brasil jamais foi capaz, até hoje, de conseguir fazer uma transição geracional na democracia. Nós estamos vivendo o período democrático mais longo da história do Brasil, são 40 anos desde o começo da transição do regime militar para o governo civil, e até hoje nós temos como candidato aí nas pesquisas o mesmo candidato da primeira eleição, o que mostra que nós nunca conseguimos, na história do Brasil, de forma pacífica, fazer uma transição geracional. É muito complicado conseguir construir isso institucionalmente. E o Nepal acaba mostrando a face mais violenta e perigosa dessa deficiência institucional. Porque quando o Estado se mostra incapaz de se atualizar para as novas demandas da sociedade, a partir de processos democráticos, institucionais, abertos, muitas vezes a violência social acaba irrompendo para tentar gerar um processo revolucionário que, enfim, acaba com morte, como a gente viu, e cenas de barbárie que incluíram até atear fogo em pessoas vivas. Que fique claro, né? Os comunistas, em 2008, financiados, armados, treinados, eles se autodeclaravam maoístas, com base no Mao Zedong, financiados pela China, né? Tomaram o poder ali da realeza nepalesa em 2008, ficaram no poder, mesmo com toda a censura, controle e imposição ali da versão deles de governo. Nada se sustenta uma economia que começa a sofrer, e quando o exemplo vindo de cima é ostentação, luxo, opulência e acesso para quem está na casta em cima dos intocáveis, embaixo toda uma base ali vendo esse péssimo exemplo vindo de cima. Claro que não poderia acabar bem, né? Revoluções nunca são fofinhas e bonitinhas. Doutora Priscila Silveira. Sim, Marinho, essa questão aí ligada às redes sociais preocupa a gente, né? Porque, olha só, eles inicialmente manifestavam sobre nepotismo, corrupção, e o estopim foi o cerceamento da liberdade de expressão voltada para as redes sociais. E pessoas ali morreram justamente em virtude dessa cessação, né, do acesso ali às redes sociais. Então a gente precisa até mesmo preocupar com isso. Como que é a extensão do vício, de como nós estamos muito ligados às redes sociais, que ensejam até mesmo a afastamento de coisas de desigualdades sociais em detrimento do não acesso às redes sociais, que foi aí o estopim dessa... Perfeitamente. O estopim foi o cerceamento das redes sociais, mas o que estava ali na fundação, né? O péssimo exemplo vindo de cima e uma economia em frangalhos. Mesmíssima coisa que aconteceu, acho que uns 5 anos atrás, não sei se vocês lembram, no Líbano. Lembra quando taxaram o WhatsApp por lá? Só que a economia é um desastre absoluto e acabou gerando a revolução que gerou. Basta, talvez não seja por 20 centavos, tem diversos exemplos aí na história que basta um fator que, ao que tudo indica, é superficialmente menor, mas ele gera uma revolução gigante, né, Jess? Não, gera, e aqui foi o estopim, foi a fagulha de uma mudança de visão e de uma tomada de ação por parte deles. Bangladesh, recentemente, também passou por um processo mais revolucionário. A Sérvia, nesse momento, com protestos gigantes em relação à corrupção. Então, assim, nós vemos no mundo uma geração mais jovem, todos esses são mais jovens, majoritariamente, embora tenham pessoas mais velhas, mas nós vemos uma geração mais jovem que está revoltada com os sistemas políticos e com o que ele tem feito. E que está aí tomando ação em relação a isso. E aqui fazendo até uma correlação, né, no caso do Charles Kirk, um dos grandes medos da esquerda em relação a ele nos Estados Unidos é que ele se comunicava muito com o público mais jovem. Então ele tinha essa base, essa adesão, fez eleição lá, até ver um público republicano muito jovem crescendo. Concluindo para todo mundo nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, fica por aqui, segunda às 10, estamos junto de novo. Tchau! E em frente aqui, por imagens para as multiplataformas da nossa Jovem Pan. É impressionante, né, doutora Luciana Nepomuceno, que a gente está vendo lá e de onde a gente talvez menos esperava. Pode ser que seja porque não tem jeito, o exemplo para muitos se arrasta. E as condições econômicas, sociais e culturais no Nepal podem ser muito bem parecidas em vários outros lugares. Basta acontecer num canto, ter a repercussão que está tendo, para poder inspirar em outros cantos. Marinho, o que aconteceu no Nepal é um reflexo da discrepância econômica social. Porque nós estamos falando aqui que o estopim foi o quê?
o bloqueio das redes sociais, que aí já vem correlacionado com a liberdade de expressão. Mas o que motiva, o fator motivador desse bloqueio é que nos demanda a nossa atenção. Exatamente essa disparidade econômica de uma população majoritariamente muito carente, pobre, e você tem uma elite que ostenta, usa das mídias, usa das redes sociais para a ostentação. Então, aqui você junta dois fatores que são bombásticos. Você tem um cerceamento da liberdade de expressão aliado a uma extrema pobreza do país. E, com isso, houve o levante que, infelizmente, culminou nessas mortes. Agora, é claro que isso você vai ter um reflexo em outras democracias, em outros países, sim, porque é quando você tem essa geração Z se levantando contra um sistema posto. Vou só falar aqui uma frase do escritor tcheco Franz Kafka, mais do que famoso, Mano Ferreira, e quero a tua opinião para concluir o Morning Show, onde ele dizia que todas as revoluções na história, elas eventualmente evaporam, passam e só deixam a lama de uma nova burocracia. As pessoas perdem de vista que o que pode vir depois pode até ser pior ou, enfim, não resolver nada do que era pretendido. Né? Exato, porque construir, Marinho, é sempre muito mais difícil e trabalhoso do que destruir. Repare, Mano Ferreira é conservador. Acabou de descrever o pensamento conservador. Pelo amor de Deus. Depende da linha do conservadorismo aí, né, Marinho? Burquiano. Mas, enfim, minha posição é do liberalismo reformista, né, que acredita nessas reformas sempre incrementais, que a gente dá um passo de cada vez. Porque essas mudanças bruscas, revoluções, botar fogo no parlamento, nas casas do poder, enfim, tudo isso gera um caos social que não tem freio ao poder. E a falta de freio ao poder, seja ele qual for, é sempre o fermento da tirania. E a palavra do dia para terminar aqui, então, na minha cabeça é não seja enfrene. Tenham freios também. Nem sempre você atropela tudo que vê pela frente, consegue o que você realmente pretendia. Fica a dica.